A dinâmica do Evangelho, ela é uma dinâmica de uma retórica, ou seja, de uma mensagem que ela não está apenas contida na letra, porque a letra é o que a gente vê, é o que a gente lê. Padre Alisson, que está todas as sextas-feiras conosco, é um mestre nas Sagradas Escrituras, um futuro doutor, ele faz com que a gente aprenda que atrás da letra existe um contexto e também um pretexto, mas eu explico de modo muito simples. Todo mundo lembra de ter escrito uma carta na vida. Eu sou do tempo que a gente começava a namorar, depois da meia-noite, porque dava um pulso só no telefone, e se era muito longe, a gente mandava cartinha ainda, com selo e tudo mais. Aquela carta, ela tinha um contexto. Qual era o contexto? O Marcinho, Tadeuzinho era chamado, com 13, 12 anos, e um pretexto, dizer à minha amada que eu estava com saudades. E para dizer à minha amada, eu podia dizer de várias formas. Um dia eu podia estar mais triste, falar assim de toda a minha melancolia. Um dia eu podia estar achando que jamais voltaria a vê-la. Aí eu escreveria dizendo, olha, não sei se mais voltar a vê-la, se terei vida, etc e tal. A gente enchia de poesia. Outro dia eu podia estar mais alegre, querendo dar uma notícia. Falando, ô fulana, estou chegando. Alguém vai me deixar aí, vou passar uma semana na sua casa. Podia acontecer isso, não é? Tínhamos um mesmo contexto, um amor à distância e inúmeros pretextos, inúmeras mensagens. Por que a gente está dizendo isso? Porque Lucas tem um contexto a partir daquilo que Jesus coloca hoje. Mas desde ontem, no 32º domingo do tempo comum, nós estamos falando que nós não queremos escândalos. E falamos isso já na oração chamada da coleta, que é a primeira oração. Porque o escândalo é como uma pedra de tropeço, é um impedimento. Na língua grega quer dizer isso. Ou seja, muito mais que ato escandaloso, porque Jesus reconhece que nós somos pecadores, Jesus está falando de algo que atrapalha. E há muita coisa que atrapalha a nossa fé. Eu, por vezes, venho aqui e falo que não são só os pecados dos padres, dos bispos, etc e tal, porque também a gente faz escândalo. Não é à toa que a igreja está toda voltada, cada diocese hoje conta com um telefone, com uma equipe para acolher todo tipo de abuso, todos os tipos de abuso, e a gente não tem que se calar diante disso, tem que falar o que é a verdade, mas nós não precisamos nem agredir, nem ficar ofendidos e nem perder a fé com isso, porque o que Jesus está dizendo é que nós podemos pecar. E podemos pecar muito. Eu, certa vez, eu disse, numa das reflexões aqui, vocês estão olhando para alguém que pode ser um assassino? Não? Claro. Na defesa, e eu que não sou um judoca de Dan 25º, posso, ao ter a minha casa invadida, mesmo sem nenhuma intenção, na defesa do patrimônio, ou mesmo diante, na rua, alguma coisa, em algum tipo de defesa, por legítima defesa, aplicar um golpe mortal numa pessoa. Então, vocês estão olhando para um assassino em potencial. E quem aqui consegue controlar sua ira? A gente aprende. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus
só fala de um contexto que se chama amor e misericórdia. Mas ele só pode falar isso porque ele sabe o que nós podemos fazer. Ele sabe o quanto a nossa maldade pode acontecer. E é por isso que o Espírito Santo vem para quê? Para moldar. Porque o Espírito Santo, na história, admitiu a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Porque era já um sinal da misericórdia de Deus. O cara vinha e te arrancava um olho. E aí você ia lá e matava ele e a família dele. Vejam, é melhor um olho por outro olho, do que você veio e me arrancou um olho e eu vou e assassino você. Onde essa coisa que a gente fala e que parece tão inocente nasceu? Eu vou acabar com a tua raça. Isso é leve? Isso é uma força de expressão ou carrega uma possibilidade? Mesmo que eu não tenha coragem. E muitas vezes a gente pensa, vou acabar com a tua raça. Quem de nós já falou, não vou pedir para erguer as mãos? Ou já pensou? Mas o que é bonito é que o olhar de Deus é o olhar da sabedoria. É um olhar que olha que a sua misericórdia pode nos atingir de tantas maneiras que o que há de caído em nós, de possível de mal em nós, pode ser de fato prevenido. E é por isso que ele fala pelos profetas, fala por Moisés, quando Moisés desce do céu e diz, não matarás, e Jesus depois completa, anos depois, e eu digo mais, quando você chamar um irmão de idiota, idiotose, ou seja, aquele que não merece estar perto, não merece estar na sociedade, você peca tal e qual você tivesse matado. E aí, o regular, o ajuste fino do cristianismo aumenta, porque aumenta a nossa responsabilidade. E aí nós estamos dialogando com a sabedoria. O que é a sabedoria? Senão aquilo que nos dá condição de saber qual é o fim da história. O que é o sábio? Já procuraram uma pessoa sábia? Você brigou no casamento. Você vai e procura teus amigos que não gostam da tua esposa, do teu esposo? Você vai? É sábio essa atitude? Você volta para a casa da mãe, igual os casais fazem hoje, estrupiando o casamento? Ele volta lá para a casa da mamãe e fala assim, ai, a fulana não faz a comida do jeito que a senhora faz. A sogra já é um diabo na vida de todo mundo, ela passa a ser um diabo mais forte. Ou senão a menina volta para casa e fala assim, ai papai, o fulano não me tratou, enfim, por coisas bestas. E aí a gente vai potencializando, porque quando eu preciso de um remédio, eu não vou no farmacêutico, eu vou no médico. E quando eu preciso apaziguar, eu não vou em quem concorda comigo, eu vou em quem me coloca um contraponto. Mas hoje todo contraponto me parece que é mais escândalo do que motivo de alegria. E é isso que Jesus está falando. Por quê? Se a sabedoria é bem usada, ela não gera um tropeço, uma pedra de tropeço, um impedimento. Se a sabedoria não é usada porque ela se ausenta do coração daquele que quer o louro,
e não a responsabilidade, ou seja, sempre o vem a nós e não a responsabilidade, porque a sabedoria é a maneira em que Deus escolheu olhar cada um de nós e estar em cada um de nós. Por isso que a sabedoria, com a graça de Deus, ou seja, sem o pecado, ela traz como consequência a nossa salvação, a confirmação da nossa salvação. Já a nossa existência sem a sabedoria é uma existência que gera pedra de tropeço para nós e para os outros, escândalo para a gente e escândalo para os outros. Porque o que é o escândalo? Aquilo que derruba o outro na sua fé, na sua simplicidade, na sua inocência. E aqui Jesus segue. É inevitável. Então ele está dizendo para a gente ser super-humano ou anjo? Não, esse não é o convite. É inevitável, mas toma cuidado, porque a morte é o fruto daqueles que são pedra de tropeço para a fé dos outros, e escandalizam os pequeninos. E o que é escandalizar os pequeninos? Criar um muro para o outro vivenciar a fé. E assim continua. Mais vantagem para eles seria que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se jogassem no mar. Porque da mesma maneira que gerar escândalo, ser objeção para a fé das pessoas é um suicídio espiritual, é melhor que essas pessoas de fato morram. Olha como Jesus é duro. Mas aí continua. Jesus não deixa barato. Presta atenção. Ele vai dizer: se teu irmão pecar, repreende-o. Falei no início da nossa omissão. Eu não escuto mais. Eu faltei a missa de domingo, que é um pecado mortal, quarto mandamento da lei de Deus, e não escuto mais: padre, eu me omiti. Porque hoje o pecado mais constante na vida, como sendo desculpa claríssima para que a gente não arrume rolo, é o quê? Fica quieto. Não é isso que a gente escuta? Eu que sou falador de pai e mãe, sempre escuto: fica quieto, deixa, não vai mudar. Mas se não falar, nunca muda. Talvez a gente tenha que melhorar a forma de dizer, mas omitir jamais. Porque quando o Papa, saudoso Papa Bento XVI, ele escreve verdade na caridade, caridade na verdade, ele vai dizer que toda verdade tem um jeitinho especial e caridoso de ser dita. Às vezes eu atropelo aqui em rede nacional, com o meu jeitinho, quase de um trator, italiano e português, não é? Há muitas vezes apenas repreender a consciência de cada um de nós, para que eu não leve os vossos pecados, já que a minha oportunidade não é só falar para 1000 pessoas, 2000 pessoas num final de semana, mas é para falar para 600.000 numa missa de segunda-feira. E aí ele continua: se ele errar de novo, aí ele... Por quê? O que o texto despertou em nós? Primeiro ele despertou a ira. Que bom, quem causa escândalo mesmo tem que pular com uma pedra amarrada no pescoço. E olha que é uma pedra de 5, 6 toneladas, uma pedra. Pular com essa pedra. Aí depois ele fala: mas, alto lá, se o cara que foi motivo de escândalo for repreendido e se arrepender, você vai e perdoa. Aí você fala: Jesus, estava tão legal bater em todo mundo, em quem é pecador público, vamos rechaçar, vamos deixar, né? Como aquele olhar que olha, né? Tem sempre alguém que perde a miopia na hora da missa, vocês já notaram? Porque ele consegue ver a profundidade do coração humano e fala assim: olha, essa danada está indo comungar, mas eu sei da vida dela.
olha esse danado, está indo comungar, mas eu sei da vida dele. Tem gente que é assim, não a gente, claro, talvez alguém lá na Patagônia seja assim. E aí ele diz, olha, e se ele pecar 7 vezes e 7 vezes chegar arrependido num só dia? Olha que desafio contextual difícil. E dizer, eu estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Ou seja, o perdão é maior que o escândalo. A misericórdia é maior que o pecado. Porque não pode ser a misericórdia tolhida por nenhum pecado, a não ser que não haja arrependimento. Lembra do pecado do espírito? A não ser que não haja arrependimento. E aí, o que vocês estão pensando, eu pensei, mas há 2000 anos atrás os apóstolos também pensaram. O que eles falam? Aumenta a nossa fé, não vai dar. Você desculpa Jesus, mas assim não dá. Espera aí. 7 vezes, eu estou 7 vezes, não dá. Mas eles respeitavam o seu mestre, então não falaram não dá. O que eles falaram? Aumenta a nossa fé. Vocês já pediram para a fé de vocês ser aumentada diante do perdão? Eu sei que a gente pede para aumentar a nossa fé quando a gente precisa de uma cura. Então a gente bota o joelho no chão e fala, Jesus, aumenta a minha fé, cura esse câncer. Mas alguém já pediu para que a nossa fé seja aumentada para perdoar o outro? Aquele ódio, sabe? Aquela pessoa, somente família, né? DNA é uma coisa impressionante. O botão do nosso DNA acerta certinho a nossa dor. Já notaram? Que as dores maiores que a gente tem é de gente que a gente ama muito de perto, ou ama por obrigação, por causa do DNA. Ele sabe apertar nosso botão certinho. E com essa mesma dor, os discípulos vão dizer, não vamos aguentar, aumenta a nossa fé. E aí Jesus não deixa barato. Fala assim, aquele dia, ele acordou com vontade de ensinar mesmo. Se vós tivesseis fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, poderias dizer à moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. Alguma coisa de planta ou de árvore vai conseguir sobreviver no mar? Não. E ela vos obedeceria. O que Jesus está dizendo é uma coisa assim, que quando a gente fala com verdade e com fé, a gente arranca as coisas da vida dos outros para plantar em um lugar em que ela pode morrer. Quando a gente fala com fé e com verdade, da experiência do nosso coração, o outro encontra o seu arrependimento. E é como se eu, pela fé, pudesse mudar de tal forma, pela pregação, pelo meu testemunho, a vida do outro, que ele tirasse algo que tem vida no seu coração, na sua existência, e jogasse aquilo para um lugar onde não tem vida. Quantos de nós conseguiu tirar alguém de uma situação de pecado e jogar tudo que ele tinha ou ela tinha no coração para um lugar onde aquilo pudesse morrer? Isso é a fé. Então hoje, amados, nós somos chamados a nos comprometer, e eu estou até me alongando na homilia hoje, sem a Silvia contar lá de casa que eu estou atrasado, porque eu ganhei mais 10 minutinhos, 11 minutinhos de missa, olha que coisa boa. Então, uma grande catequese para que ninguém fique preocupado que a missa de agora em diante não vai correr, como eu tenho inúmeras pessoas que me ajudam nisso, para que a gente reflita nesse sentido. Porque o que Jesus está falando é isso, se a gente tiver uma fé bem pequenininha, nós vamos conseguir arrancar do coração dos outros morte,
coisas ruins e levar a lugares onde isso não tem vida. Ou seja, é muito importante que a gente tenha fé. Por isso, amado e amada de Deus, eu sempre digo que o Evangelho, para a minha vida, e eu gostaria que fosse para mais gente, que pudesse usar essa psicologia consigo mesmo, que o Evangelho fosse para nós um desafio a cada dia. Eu não sei se vocês caminham cedo, porque vão lá no cardiologista, eles falam, caminha, mas a gente não caminha, né? Eu mesmo, eu ainda falo com o Pércio de vez em quando, eu tenho marcado 150 minutos, que é o que a Organização Mundial de Saúde fala para fazer de aeróbico por semana. Então, a hora que eu estou lá no 158, 159, 150, eu já paro. Falo, já estou com saúde, não é? Eu não sei se vocês são assim, mas é esse desafio. É o desafio de dar-nos saúde, mergulhando espiritualmente dentro de nós e olhar para o Evangelho, não querendo compreender, falar, padre, mas eu não entendo como o padre Alisson, você, o padre Emerson, que sempre rezam. Não precisa entender. O que é importante é olhar para ele e falar assim, qual é o desafio? Talvez hoje o desafio que você e eu tenhamos é dizer, diante da falta de perdão, aumenta a minha fé. Da mesma maneira que a gente diz quando está doente, Senhor, aumenta a minha fé para que eu seja curado. Porque quando a gente liberar a fé para que a misericórdia de Deus aconteça em nossas vidas e nas do outro, olha, a sabedoria vai fazer morada no nosso coração e nós seremos reconhecidos por ser de Deus, por ser luz, por ser apóstolos do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.